fatos imaginários. Milha, Nil Humberto, Nil e Milha. Boneca de pano, Milha é feita de pano, feita de pano. Uma drag de pano, o Milha é uma drag de pano, boneca de pano. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, humilha, humilha. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, humilha, humilha. Drag de pano, boneca de pano. Boneca de pano, boneca de pano, boneca de pano. Humilha, 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 humilha. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, 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 humilha. Drag de pano, boneca de pano. Boneca de pano. Boneca de pano, boneca de pano. Humilha, 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 humilha. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, 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 humilha. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, 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 humilha. Histórias reais de fatos imaginários. Humilha, humilha, humilha. Drag de pano, boneca de pano, boneca de pano. Boneca de pano. Boneca de pano, boneca de pano. Boneca de pano. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Histórias reais de fatos imaginários. Eu sou Humberto Soares, faço parte da Pequeninos Grupo de Arte e trabalho com o artista Alex Nascimento. E hoje estou aqui para falar da minha pesquisa Histórias Reais de Fatos Imaginários. Tudo começou, deixa eu até olhar aqui no meu diário de bordo, ou melhor, meu diário de papel e pano, para seguir o roteiro, né? Tudo começou com uma memória da minha infância.
Eu lembro que eu passava todas as férias na casa da minha vozinha. Eu amava. Eu lembro dessa casa, até hoje eu sonho com a casa da vozinha. E lá, nesse universo de quintal, com horta, com pomar, com jardim, lá eu vivi muitas aventuras. E nessa época eu lembro que eu era apaixonado pela boneca de pano Emília, porque eu assistia na TV O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E de cara a boneca de pano me cativou. E foi graças à boneca de pano Emília que eu virei artista. A minha primeira arte foi o desenho. Eu lembro que eu queria tanto ser a boneca de pano Emília, só que naquela época não podia. Menino não podia brincar de boneca. Imagina um menino se vestir de boneca de pano. Então o que eu fiz? Comecei a desenhar a boneca de pano. Sim. Enchi cadernos e cadernos de desenho só com a boneca Emília. E quando eu mostrava para os adultos, eles achavam lindo. Ah, é a boneca Emília e tal. Mas, na verdade, aquele desenho, todos os desenhos que eu fiz da boneca Emília, um segredo. Era eu. Era eu. Eu me desenhei vestido de Emília. Foi a minha primeira montação. Eu me vesti de Emília através do desenho. E o desenho continua na minha vida até hoje. Eu sou um profissional do desenho, sou ilustrador de livros, caricaturista, faço histórias em quadrinhos. E eu devo isso à grande Emília, a boneca de pano. E com essa paixão que eu tinha pela Emília, todo mundo sabia, né? Porque eu estava sempre desenhando ela. Aí a minha avó, numa das férias que eu fui passar na casa dela, ela fez uma grande boneca. Tamanho dessa aqui, ó. Ela fez essa boneca de pano porque ela era uma costureira. Não falei, eu sou de uma família de costureiras. Então minha vozinha costurava muito bem pra fora e tudo. E ela fez essa boneca de pano, colocou olhos de botões, os cabelos multicoloridos, parecida com a boneca da TV. Aí ela deixou para que eu pintasse os cílios da boneca, que ela sabia que eu desenhava. Ah, como eu brinquei com essa boneca de pano, porque ela era quase do meu tamanho, eu abraçava, eu dançava com ela, eu subia nas árvores, eu rolava no gramado, tudo com a boneca de pano. Até que um dia, a boneca sumiu. E eu esqueci disso. Daí na pandemia, essa memória voltou e eu perguntei para minha família, vocês lembram dessa boneca de pano que a vozinha fez para mim? Lembram? Ninguém lembrava. Todo mundo falou que era imaginação minha. Aí veio o nome da pesquisa. É uma história real de um fato imaginário, porque se não existiu, para mim foi muito real. Eu lembro do cheiro que a avó encheu a boneca de pano dentro, igual da TV, de Marcela. Sabe aquela flor amarelinha, cheirosa? Eu lembro do cheiro da boneca. Pode ser que, como a avó era costureira e costurava para fora, ela pode ter costurado essa boneca para alguém, era uma encomenda. Daí eu fiquei brincando com a boneca até que alguém veio e buscou a boneca. E a boneca sumiu. Por isso que a minha família não sabe dessa boneca. Mas eu prefiro acreditar que a vozinha fez para mim. Que ela sabia que eu queria ser a boneca de pano. E agora, com quase 50 anos, eu vou realizar o meu desejo. Ou melhor dizendo, eu já realizei. Porque aqui nesse momento da pesquisa, a Humilha já apareceu em várias cidades de Santa Catarina, performances curtas. E também na internet,
Com a pesquisa eu consegui fazer um ensaio fotográfico da boneca de pano, na minha drag de pano. E eu publiquei nas minhas redes. Mas a primeira etapa que eu quero falar da pesquisa foram os desenhos mesmo. Porque como eu tinha essa coisa de que a minha primeira montação foi desenhar ela, ou eu, o vestido dela, eu comecei a fazer desenhos das atrizes que me inspiraram. Das atrizes que fizeram a Emília, interpretaram a ela na TV. Aí eu desenhei a Dirce Migliarcio, foi uma das primeiras. Desenhei a Reni de Oliveira, que é a atriz que mais me cativou. A Emília que eu queria ser era a Emília que ela fazia. A Susana Branches, depois a Isabelle Drummond, que já era mais atual. Fiz vários desenhos, né? Como uma homenagem para ela, para essas atrizes. Tá tudo aqui no meu diário de bordo, porque eu coloquei aqui, ó. Porque no final da pesquisa eu acabei pensando em criar um livro de artista, um diário de bordo, ou um diário de papel e pano. Aí esses desenhos que eu fiz, eu fui publicando na internet. Todas as Emílias. Eu chamei de essa série de Memórias de Emília. Aí eu usei cores mais amareladas. Eu vou mostrar um aqui para vocês. Aqui estão várias de outras. Ó, até abrir tudo. Ó. Porque aqui nesse livro de artista virou, ó. Virou uma sanfona de desenhos. Ó, aqui são eles, ó. Ó, a Reni de Oliveira, que é a que eu mais me inspirava. Mas vamos seguir aqui, né, o meu roteiro. A segunda etapa foi criar bonecas de pano, costurar. Porque a pesquisa também passou por essa memória de costura. Como a minha mãe costurava, a vasinha costurava, a minha irmã ainda costura. E eu aprendi, desde criança, a costurar com linha e agulha. E aqui na Pequeninos eu acabo fazendo os estandartes, costurando alguns figurinos, alguns adereços. E essa parte da costura, deixa eu pensar aqui como é que foi. Passou por isso. Eu peguei algumas bonecas, deixa eu até pegar aqui. Vou pegando daqui. Eu peguei algumas bonecas que eu ganhei, porque as pessoas foram me dando bonecas de pano. Aí eu transformava, eu travestia as bonecas de Emília. Olha essa aqui. Essa aqui tinha outro tipo de cabelo, daí eu acabei fazendo. Fiz outra roupa para ela, coloquei detalhes. Permaneceu o rosto que já era. Então a pesquisa também passou por isso, de eu criar bonecas de panos e também recriar bonecas que eu ganhava. A quarta etapa da pesquisa foi, enfim, o figurino. Então passou por também croquis, que eu fiz esboços do figurino. Já tinha um figurino único que eu pensei, porque a primeira ideia era ser um cosplay, eu ia ser a Emília. Depois surgiu essa ideia de que não é a Emília, é uma memória da Emília misturada com o meu corpo. Então por isso é Humília, meio Humberto, meio Emília. Então surgiu de que aquele figurino já não era da drag queen. Teria que fazer um figurino diferente, mas usando esse que eu já tinha. Então a gente foi adaptando, cortando algumas coisas. Aí comecei. A primeira ideia, então, como era cosplay, eu ia cobrir todo o meu corpo, como se eu fosse todo de pano. Aí, com a ideia da Humília, meio Humberto, meio Emília, surgiu essa ideia de que aparecesse o meu corpo, os pelos, sabe? Mostrasse que também era um homem vestido de boneca. Que ele também era meio humano, meio de pano. Aí chamei a minha irmã, Célia Soares da Silva,
que é uma das costureiras, desde o início da Pequeninos Grupo de Arte, ela já vem fazendo figurinos para mim, para o Alex. Então, sempre que dá, eu coloco ela nas minhas pesquisas também. Aí, antes dela vir, eu já fiz alguns cortes, né? Aí ela vem para fazer o acabamento e também tirar algumas dúvidas. Porque eu sou um costureiro à mão. Costura a máquina, mas eu prefiro fazer coisas à mão, né? E ela não, ela já lida bem com as máquinas todas. Sabe fazer molde, que eu nem sei. Então ela veio para cá, passou uns dias aqui na Pequeninos e a gente foi trabalhando esse figurino, que no final virou 3 figurinos para a primeira performance da Humilha, que foi o nascimento dela. Então ela tinha um figurino, por baixo outro e por baixo um terceiro. Tivemos também na pesquisa a oportunidade de trabalhar com a drag queen Suzaninha, o Arthur de Florianópolis, que veio aqui para a sede da Pequeninos e fez uma assessoria drag. Então, conversou comigo e com o Alex e a gente foi tendo algumas ideias. Qual é a origem dessa boneca Humilha? Da onde ela veio? Ela também trouxe livros importantíssimos sobre arte drag, também pude ter algumas ideias assim. Aí eu vi que podia ser assim, a drag queen podia ter barba. Claro que eu não quero pôr barba na Humilha, mas eu quero que apareçam os meus pelos. Então tem essa coisa, é masculino, é feminino, é os dois. Então essa assessoria drag também me ajudou muito nisso. Agradeço, né, o Arthur. E tivemos mais uma etapa de figurino, que foi alguns acabamentos. Uma das etapas que eu mais gostei foi bem no início do ano, que a gente foi por março ali, que a gente começou a trabalhar o corpo. O Alex Nascimento foi o diretor artístico dessa pesquisa e ele trabalhou principalmente a energia do ator em cena. Qual seria a energia da drag queen na cena? E o Alex trabalha com a questão das energias da natureza. Então trabalhou a energia do fogo no meu corpo, a energia da água, a energia do ar, a energia da terra no meu corpo. Também ajudou eu mergulhar dentro das minhas memórias com a Emília. Depois a gente passou por uma parte de imitação do corpo. Como seria essa Emília que eu via na TV, inspirada na atriz Reni de Oliveira. E depois as outras Emílias que me inspiraram, né? Olhos, sorrisos, bequinhos. Então ele foi conduzindo de uma forma incrível que saiu um resultado de uma drag mesmo, que ela já tinha uma presença. Claro que a pesquisa foi o início disso. Eu vou continuar agora, a gente vai continuar trabalhando até que chegar no momento dela ter mais números, porque até agora ela tem um número só, que é o número de nascimento dela, como ela surgiu para Santa Catarina, que foi em Blumenau, mas ela ainda tem muito chão para percorrer, eu preciso ter mais experiência de improviso. O Alex também me ajudou nisso, porque ele é um ator e bonequeiro que trabalha com improviso. Tem tudo a ver, né? Com essa coisa do bonequeiro ajudando uma boneca de pano a se expressar por aí. O que mais que a gente teve? Eu tive uma experiência solo, eu vou chamar assim. Porque, claro, a pesquisa reuniu várias pessoas, que foram importantíssimas, né? Mas uma das experiências solo foi o ato de eu me montar. Como seria montar tudo completo? O sapato, o figurino, maquiagem completa, a peruca, tudo. A peruca daqui, ó, até. Aí uma noite que eu estava sozinho aqui em casa, eu me vesti completamente e comecei a me maquiar. E quando eu coloquei o brilho, purpurina mesmo aqui, ó, na pálpebra dos olhos, e eu abri os olhos, aquele brilho da purpurina caiu nos meus cílios. E criou uma cena fantástica, que eu não tinha
vivenciado antes. Para mim, que sou artista visual, eu queria poder reproduzir essa cena. Quando essa purpurina caiu nos meus cílios, elas criaram como se fossem minúsculos arco-íris, vários, brilhando assim, na minha frente. Eu falei, poxa, eu não teria essa vivência se não fosse através da pesquisa e através da montação da arte drag. Eu estou descobrindo muitas coisas na arte drag. A Humilha fez mudanças dentro de mim. Quando eu me vi ali, com aquele brilho, aquele arco-íris, aqueles pequenos arco-íris nos meus olhos, nos cílios, e depois me vi de Humilha, eu fiquei realizado. Mesmo que não tinha ninguém vendo, mesmo que não era um espetáculo, um número, uma performance, não era nada, era só eu me olhando no espelho. Que agora não era eu, agora era ela. Era ele, era ela, era eu, era Humilha, a minha persona feminina, e que anda num corpo masculino. Eu quero também falar de uma etapa muito boa que deu esse molejo para a Humilha, que foi a preparação corporal com a Rafaela Catarina Quinas. Ela trabalhou comigo bastante a coisa de liberar o quadril, de dançar, de rebolar, que é uma coisa que eu quase não exploro e que eu sinto que eu gosto muito, que é o dançar. Então foi incrível, a gente fez alguns trabalhos presenciais e alguns online. E mesmo assim funcionou. Até hoje eu tenho esse molejo, graças ao trabalho com a Rafaela Catarina. E a Rafa, a Catarina, ela acompanhou desde a minha primeira vontade de ser Humilha. Eu fico até emocionado, porque eu lembro até hoje quando eu falei para ela, eu quero ser Emília. Na verdade, eu já queria quando eu era criança. E quando eu mostrei a peruca, a primeira peruca, essa aqui já é a segunda que eu fiz agora na pesquisa, mas na pandemia eu fiz uma primeira. Mostrei para ela me incentivou muito. E foi graças a ela que eu também fui mudando o meu figurino, de figurino mostrar partes do meu corpo. Não ser tudo de pano, né? Eu já estava com essa dúvida. Se ela é Humilha, ela é meio Humberto. Então ela não é só boneca de pano. Então a Rafaela Catarina, ela também me deixou claro, sim, vamos pensar nisso, no figurino que apareça o seu corpo. Porque quando ela veio aqui para pequeninos, era verão, né, início do ano, super quente. Eu só conseguia fazer os treinamentos só com shorts e a peruca, nada mais. Ela olhou e falou, assim já tá pronto, só de peruca e shortinho. Aí a gente criou essa ideia de pesquisar um figurino que fosse com partes que não tivesse, assim, por exemplo, não teria essa parte aqui do vestido, aqui para baixo. A saia também ficou curta, né? E a gente também fez um trabalho de reaproveitar, porque aqui na Pequenina a gente reaproveita coisas. Então, se a gente comprou algum vestido antigo de um brechó, fica ali no baú de tecidos e a gente vai procurando e vai adaptando. Foi assim com a Humilha. A gente tinha comprado um vestido que provavelmente era de cigana ou de pombagira, que estava num brechó, todo vermelho, com vários detalhes, e ele tinha um rabo enorme, assim, uma cauda. E a gente comprou justamente para a cauda para fazer um figurino de outra apresentação que o Alex faz, que é o folclorerê. E o vestido ficou lá, a gente usou só a cauda para fazer a capa, e o vestido ficou guardado. Aí que eu falei, não, já que a gente tinha escolhido a cor da Humilha de vermelho, a gente aproveitou esse vestido e cortou e foi adaptando para a Humilha. E tudo isso aconteceu esse ano, foram surgindo oportunidades para a Humilha aparecer. E eu não perdi. Surgiu uma oportunidade para ela nascer mesmo em Blumenau, num evento LGBT. Então a gente participou. Então o nascimento oficial para o público foi dia 11 de maio de 2024 em Blumenau,
no evento Somos Muitas, organizado ali pelo pessoal ali da Drag Queen Eva Pepper e o pessoal da Carona Cia de Teatro. Foi uma oportunidade muito boa porque eu pude conhecer e trabalhar com o Pepe Nunes, que é um diretor de teatro, que já dirigiu uma drag queen, então ele meio que assessorou ali o nosso número, né? Porque a direção do número é do Alex Nascimento. Ele e o Alex daí se reuniram e eu mostrei o número e a gente foi adaptando, colocando coisas assim. E tive essa oportunidade para aparecer com a Humilha. Foi muito emocionante. Todo mundo entendeu o que eu queria passar, valorizou essa minha memória de ser criança e queria ser boneca. E agora, com quase 50, realizar esse sonho. Fico emocionado, assim. Essa pesquisa foi muito forte para mim. E outras oportunidades que surgiram de números, eu apresentei o mesmo número com algumas mudanças em Brusque, umas 2 vezes. E em Itajaí eu fiz uma apresentação, tipo um chá de fralda com a Humilha. Ela foi apresentadora, assim. E para completar, aí eu reuni todos os meus registros, os desenhos, os textos, fotografias, fiz algumas colagens, experiências e coloquei aqui, ó, aqui dentro do meu diário de bordo, ou melhor, meu diário de pano, de papel e pano. E criou-se uma outra vertente, que é o livro de artista, que está dentro também do meu trabalho, que é as artes visuais. Então ele é um livro único que mais tarde eu quero expor. Quero reproduzir algumas coisas aqui, como essas colagens, ó, dá para ver aqui. E ele é um livro que tem também algumas coisas, tipo umas surpresinhas aqui, ó, que você tira, sabe? Tem aquela parte ali dos desenhos das Emílias que eu fiz, que daí ele vai virar uma sanfona. Tem desenhos que eu usei, como esse aqui que tá aparecendo, eu usei o próprio batom, a maquiagem para fazer. E isso também interferiu no meu processo interno. Eu comecei a me maquiar, a usar anéis, colares, fiz experiência de passar batom, pintar a unha. Então a Almira está me despertando um lado mais feminino, sem ter medo de ser masculino e feminino. Só para completar, eu quero falar do registro, que daí a pesquisa, né, o projeto, propôs também que a gente fizesse um registro dessa persona nas paisagens de Canelinha, Santa Catarina, que tem muita natureza bonita por lá. Aí a gente chamou a nossa grande amiga e artista Isadora Maneric. E a Isadora captou os momentos da Humilha. A gente pegou um dia inteiro, conseguimos a casa da... Ai, como que é o nome dela? Da Geralda, lá em Canelinha. E ela cedeu o espaço externo para a gente fazer as filmagens e as fotografias. Era uma casa incrível, que tinha rio, riachinho, tinha uma roda d'água, tinha uma casa na árvore e muita natureza. Aí a gente passou a manhã lá fazendo os vídeos e as fotografias com os 2 figurinos. E à tarde a gente usou o terceiro figurino numa ponte pêncil lá, que é uma ponte de arame, que liga o centro e o bairro Papagaios, onde eu morava.
E depois a gente fez mais algumas fotos e vídeos num bosque que tem lá em Canelinha, perto do cemitério, e que é o bosque da Igreja Santana, uma igreja bem antiga que tem lá, é linda, e o bosque é muito bonito. Então a gente aproveitou esses espaços para a Isadora capturar essas imagens. E para minha surpresa, depois que a gente fez a sessão de fotos, foi o primeiro ensaio fotográfico da Humília, depois disso, eu pedi para ela fazer alguns vídeos assim curtinhos que eu ia usar. Pensei assim, algum momento eu vou usar, ou até aqui no vídeo da pesquisa. E daí ela captou, e um dia, para minha surpresa, ela mandou mensagem: eu fiz um clipe da Humília. Clipe da Humília? E eu fiquei encantado. Ela usou também a inteligência artificial para fazer a música, colocou trechos do meu projeto e deu super certo, eu achei incrível. E agora eu deixo com vocês o clipe da Humília para vocês conhecerem. Quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Alex Nascimento, meu companheiro de vida e de arte, que me apoiou nessa jornada, está me apoiando e é o responsável pelo corpo, pela vida da Humília. Quero agradecer a Gisélia, a minha irmã costureira, que topou fazer os figurinos novos da Humília. Imagina, eu pedi para minha irmã para fazer, porque a Humília é feminina, né? Então ela tinha que ter uma calcinha. Imagina, eu pedi para minha irmã fazer uma calcinha vermelha. Cada coisa. E ela topou, quero agradecer. Agradeço a Isadora por esse clipe maravilhoso, pelas fotos incríveis. Rafaela Catarina, grande beijo por sempre me incentivar. Agradeço também a Suzaninha, que é a mãe da Humília, o Arthur, que veio aqui, me ajudou, me esclareceu. Quero agradecer, claro, a Suzy, que também fez parte, né, desse projeto, não de uma forma tão atuante, né, que mais tarde essa pesquisa ela despertou 1000 ideias. Uma das ideias é trabalhar Libras, porque a história original da Emília, da boneca, ela nasce sem fala. Então eu pensei em ter algum momento que eu trabalhe Libras também. Então agradecer a Suzy, que é da Laço, CIA de Teatro, e que faz o trabalho da intérprete de Libras, né? Que é muito importante e que vai estar aqui junto com a gente. Gratidão. Pilim, pim, 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 pim. Pilim, pim, 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 pim. Histórias reais de fatos imaginários. Humília, Nil Berto, Nil Emília. Boneca de pano, Humília é feita de pano. Feita de pano. Uma drag de pano, Humília. É uma drag de pano, boneca de pano. Histórias reais de fatos imaginários. Humília, Humília, Humília. Histórias reais de fatos imaginários. Humília, Humília, Humília. Drag de pano, boneca de pano. Boneca de pano, boneca de pano. Boneca de pano, Humília, Humília, Humília. Humília, Humília. Histórias reais de fatos imaginários. Humília, 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 Humília. Drag de pano, boneca de pano.
boneca de pano.